Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Aleluia. Como é bom ter uma programação diferente na igreja. Obrigado, viu, irmã? Venha mais vezes, foi uma bênção e continue a nos abençoar muitas e muitas outras ocasiões. Agora a palavra não é para as crianças, mas as crianças também poderão aprender depois com os pais em casa de uma maneira simplificada. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Tessalonicenses, no capítulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Um versículo bem curtinho, mas com conteúdo, com um significado muito profundo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte: orai sem cessar. Em outras palavras, ore o tempo todo, não pare de orar. Aí talvez você pergunte, mas como é que eu vou ficar orando o tempo todo? Eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, ou se você não trabalha fora, você trabalha na sua casa, cuida da sua casa, dos seus filhos, mas nós podemos orar enquanto nós estamos fazendo qualquer outra coisa. E esse é o objetivo, é fazer com que nós tenhamos essa consciência que nós precisamos estar conectados com o Pai o tempo todo. Então, o tema da nossa mensagem de hoje é a oração como uma arma espiritual. E quem usa a arma é aquela pessoa que precisa se defender de alguma coisa, e a gente sempre se recorda de um soldado na guerra, né? Então nós estamos em uma guerra espiritual e nós não enxergamos o nosso inimigo e nós ficamos então em desvantagem. Então, por conta disso, nós vamos receber um ensinamento do Senhor para que nós possamos nos defender e defender a nossa família. Então, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que existe o mundo espiritual. Por incrível que pareça, muitas pessoas têm dificuldade em acreditar que existe um mundo espiritual. Então, uma maneira bem simples de falar sobre isso é usar o exemplo de uma casa assobradada. Quem aqui já foi numa casa que é um sobrado? Levante a mão para eu saber. Ah, glória a Deus, glória a Deus. Então, quem já foi numa casa que é um sobrado, você sabe que você entra nessa casa, na parte de baixo, normalmente tem a sala, tem a cozinha, dependendo do tamanho da casa, né? Tem banheiro, tem outros cômodos, etc e tal. E aí tem uma escada que leva para o próximo piso, que normalmente ficam os quartos dessa casa, não é assim? Então, um exemplo bem simples de mundo espiritual é que no andar térreo é o nosso mundo físico, e no andar superior é o mundo espiritual. E o que é importante que você saiba é que tudo aquilo que acontece nesse andar de cima, tudo que acontece no mundo espiritual, afeta a nossa vida, afeta a sua vida. Eu vou ler um texto, não vou pedir para você abrir para nós ganharmos tempo, em Lucas capítulo 22, a partir do versículo 31, em que o Senhor Jesus está dando uma informação valiosa para Pedro. O Senhor Jesus disse o seguinte: Pedro, Satanás pediu para peneirar vocês. Qual que é a linguagem aqui de peneirar? É para testar, para provar vocês. Veja, Jesus dizendo que Satanás pediu para peneirar os discípulos. Importante aqui duas coisas. A primeira delas é que Satanás, para fazer isso, ele precisou de uma orientação, a exemplo daquilo que aconteceu com a história de Jó. Jó estava vivendo a vida dele, não sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual e estava tendo lá um diálogo entre Deus e Satanás, e Deus deu autorização para que Satanás pudesse tocar na vida de Jó. E aqui, nesse momento, Jesus está dizendo, alertando Pedro, alertando antes que acontecesse, dizendo, Pedro, Satanás pediu para peneirar vocês. Meu irmão, minha irmã, preciso dar uma notícia para você. Da mesma forma que Jó, da mesma forma que Pedro
foram peneirados, foram testados. Da mesma forma que Satanás pedia autorização ao Senhor para peneirar, para provar Pedro e Jó, Satanás também faz isso com você. Ele também pede autorização ao Senhor para peneirar você, para testar você, para provar você. E aí vem Jesus e diz, né, através das Escrituras, que você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. O profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte: o povo de Deus está sendo destruído porque está lhe faltando conhecimento. Então o que nós precisamos? Nós precisamos de conhecimento. E não basta ter o conhecimento. Nós precisamos colocar o conhecimento em prática. Porque não adianta você saber que o cigarro faz mal à sua saúde. Não adianta você saber que o cigarro provoca câncer. Você tem que parar de fumar. Porque senão, em algum momento, você vai desenvolver o câncer. Entende? Então é assim que acontece, né? Nós estamos em uma situação que nós temos um mundo físico e nós também temos um mundo espiritual. Então, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Pedro, que passou por essa experiência de ser peneirado por Satanás, agora ele está escrevendo a experiência dele. Ele diz o seguinte: meus irmãos, estejam alertas. Irmãos, estejam o quê? Alertas. E vigiem. E ele fala: o diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor de vocês como um leão, procurando a quem possa devorar. Agora, quando a gente pensa nisso, meus irmãos, a gente fica imaginando que o diabo está só bravo, né? O tempo todo ao nosso derredor, bravo conosco. Mas não, muitas vezes ele vem de maneira mansinha, suave, através de uma pessoa que se faz de conta que é amigo, que é uma pessoa que se importa com você, e na verdade não, ela está só ali para criar uma situação, para roubar, para matar, destruir alguma coisa na sua vida, ou a sua vida como um todo. E aí o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 14, ele traz uma informação sobre isso. Ele diz o seguinte: meus irmãos, não se admirem com as armadilhas do inimigo, né? Ele fala: não se admire, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. O próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Por isso que nós precisamos ficar alertas e vigilantes, como disse o apóstolo Pedro, porque às vezes as situações chegam na nossa frente, não como se fosse um leão rugindo querendo nos devorar. Às vezes chega através de uma pessoa mansa, calma, que parece ser uma pessoa muito boa, e no final das contas ela começa a nos colocar numa situação de destruição, as famosas más companhias. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Agora veja, no Salmo 34, versículo 7, o salmista diz o seguinte: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem ao Senhor e os livra. Então a gente tem duas situações. Primeiro, o salmista diz que o anjo do Senhor está ao nosso redor, que ele acampa ao nosso redor. O que é acampar? É ficar ali, né, o tempo todo. Então, aonde você vai, se você já passou pela experiência do novo nascimento, você tem um anjo do Senhor acampado ao seu redor, simbolizando que aonde você vai, esse anjo vai para te proteger. Ok? Então esse anjo, baseado aqui em Salmo capítulo 34, versículo 7, ele está ao nosso redor. Então vamos imaginar que você é esse púlpito aqui, certo? Claro que você é mais bonito do que o púlpito, amém? Glória a Deus por isso. Então o anjo está ao seu redor. Estar ao seu redor é estar aqui, ó, juntinho, pertinho, ok? Agora, o Pedro, ele diz que o diabo, ele está ao nosso derredor. Qual que é a diferença de estar ao redor e estar ao derredor? Ora, é uma questão bem simples, muito lógica. Se o anjo do Senhor está ao redor de você, é lógico que o anjo não vai deixar um demônio, o inimigo, estar junto dele e de você também. Então, o que o demônio, o que o inimigo precisa fazer? Ele precisa estar mais distante de você.
porque o anjo está lá te protegendo. Mas isso não significa que ele não está procurando um momento, uma oportunidade que você vacile para que ele opere na sua vida. Então é por isso que o apóstolo Pedro está dizendo, você precisa estar alerta e você precisa estar vigilante em tudo, meu irmão, em todas as situações. No seu trabalho, na escola, conversando com parentes, almoço de família, principalmente em almoço de família, amém? Então, Efésios capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo diz, nós não temos que lutar contra a carne, contra o sangue, ou seja, nós não temos que ficar batendo boca com as pessoas, não é desse jeito que nós lutamos. Ele disse, né? Mas a nossa luta são contra os principados, contra as potestades. Potestade é alguém que tem poder, que tem autoridade. Contra os príncipes das trevas. Marque essa informação. Príncipe das trevas. Contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós poderíamos traduzir isso de uma outra maneira, dizendo o seguinte, a nossa luta não é contra as pessoas, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas. Você concorda que o mundo está caminhando para uma situação muito estranha, que os valores cristãos estão sendo distorcidos, estão sendo esquecidos, ridicularizados? Exatamente essa força espiritual do mal que está por trás de tudo isso, para que todos os líderes mundiais tenham esse mesmo comportamento de influenciar o povo para que tenha esse tipo de comportamento. Então, baseado nessas informações, você tem que sair daqui com o seu coração crente que existe um mundo espiritual que influencia a sua vida material, não só a sua, mas da sua família. Não só influencia fisicamente, mas influencia também emocionalmente. Então, quantas e quantas vezes você não está lá, né? Tá tudo bem, tudo tranquilo, e de repente você começa a ter pensamentos a seu respeito, depreciativos, que são, na verdade, uma influência demoníaca, tentando colocar problemas aonde não tem problema nas suas emoções, para que você tenha uma atitude negativa, ridicularizada, que você se menospreze, para que você não viva todos os propósitos que o Senhor tem para você. Porque nós, meus irmãos, nós não fomos chamados porque nós somos bons. Nós fomos chamados porque nós temos conhecimento e consciência que nós sozinhos não damos conta de ser uma boa pessoa, e por isso nós precisamos da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pelo fato de nós termos conhecimento disso, nós somos os improváveis, que as pessoas não dão valor, que as pessoas não reconhecem, que as pessoas não querem que nós tenhamos nenhum tipo de sucesso. Mas Deus em nós é a esperança da glória. Deus em nós é a garantia da vitória em todas as áreas da nossa vida. Mas nós precisamos ter conhecimento do mundo espiritual e do poder do mundo espiritual sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família, sobre a vida da nossa cidade e do nosso país. Então, eu vou ler para vocês, para não ficar só nas minhas palavras, a experiência do profeta Daniel. Daniel, no capítulo 10, a partir do versículo 1, você vai encontrar esse relato que ele mesmo fez, que ele diz o seguinte: no terceiro ano de Ciro. Ciro era o rei da Pérsia. E a Pérsia, nesse momento, era o império mundial que dominava toda aquela região. E ele diz: eu, Daniel, também chamado Beltesazar, recebi uma revelação do Senhor. E ele diz: naquela ocasião, antes de receber essa revelação, eu passei 3 semanas chorando. Eu não comi nada saboroso, não comi carne, não tomei vinho, não usei nada perfumado, até se passarem as 3 semanas. Aí ele diz no versículo 4, no 24º dia do mês de abril,
eu estava em pé junto à margem do rio Tigre e olhei para cima, olhei para o céu. E diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro na sua cintura. O seu corpo era como berilo. O berilo é uma pedra preciosa, então por conta disso brilha muito. O rosto desse ser parecia como um relâmpago, ficava, faiscando, aquela coisa também brilhante. Os olhos eram como tochas acesas e os braços e pernas brilhavam como bronze polido e a sua voz era como o som de uma multidão. Então, o que a gente está tendo aqui é um relato muito semelhante com o relato que o apóstolo João teve em Apocalipse, do capítulo 1, na revelação que o Senhor lhe deu a ele. Então, toda vez que nós temos uma aparição do Deus Filho, os teólogos chamam isso de teofania. Teofania é uma descrição que vem do grego, da palavra theos, que significa Deus, e fania, já numa tradução livre de português, falando sobre manifestação. Então, teofania é uma manifestação visível de Deus, e no caso aqui do Deus Filho. Agora, o que é importante você saber é que não foi apenas um ser que Daniel viu, mas ele teve uma visão de pelo menos dois seres celestiais. Um deles é esse. Mas o que importa para nós aqui não é a questão da aparição do Senhor Jesus, nem de anjo, mas a revelação do céu que vai ser dada a Daniel através de um desses anjos. Então, no versículo 7, Daniel diz o seguinte: eu tive a visão. As pessoas que estavam comigo, que me acompanhavam, não viram nada, mas foram tomados de tanto pavor, de tanto medo, que eles fugiram e se esconderam. Eu fiquei sozinho, olhando aquela grande visão, e fiquei sem forças, fiquei pálido e quase desmaiei. Então eu ouvi o ser falando, e ao ouvi-lo, aí eu caí com o rosto prostrado em terra e perdi o sentido. Então aqui agora ele desmaiou mesmo, Então ele fala no versículo 10, em seguida a mão de alguém tocou em mim. Então agora já é um outro ser, E disse, e ele me pôs sobre as minhas mãos e meus joelhos vacilantes. E ele disse, Daniel, você é muito amado. O quanto que Daniel é amado? Daniel é amado quanto? Aleluia, glória. O quanto você é amada? Amém, aleluia. Você não pode esquecer disso durante essa semana, amém? Aleluia, glória a Deus. Então ele diz, Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Então agora quem está falando é o anjo, não é aquele ser que o Daniel relatou, que a gente sabe que é a manifestação do Deus Filho. Então, ele disse, eu me coloquei em pé. Aleluia, glória a Deus. Versículo 12. E prosseguiu, não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim por causa delas. Então, aqui, meu irmão e minha irmã, tem já uma grande revelação. Daniel ficou 3 semanas orando, chorando e clamando pelo povo. E o anjo está dizendo que logo no primeiro dia que ele começou a orar, Deus deu ordem ao anjo para que o anjo viesse. E aí ele vai dizer agora por que o anjo, demorou 21 dias para chegar até Daniel. Então, versículo 13, o anjo diz o seguinte, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então, lembra que eu falei que Ciro era o governante, E aí ele fala que um príncipe da Pérsia, esse príncipe da Pérsia não é uma pessoa, é um anjo caído que está do lado de Satanás e está governando nessa ocasião toda
todo o governo da Pérsia. Então existe um governo humano de uma pessoa, e essa pessoa é Ciro, mas também existe um príncipe demoníaco que está sobre a Pérsia, sobre essa mesma região, influenciando esse governador. Então, baseado nessa informação, muitos teólogos dizem que para cada país existia um príncipe demoníaco, uma potestade que está lá para influenciar o seu governante, a pessoa que está presidindo o país, etc. e tal. Não vou entrar nesse mérito agora porque nós não temos tempo. Mas o anjo começa a dizer então, o príncipe do reino da Pérsia, que você sabe agora então que é um príncipe demoníaco, um anjo caído, resistiu a esse anjo durante 21 dias. E ele diz então, o anjo, mas Miguel, um dos príncipes supremos, então esse Miguel também não é uma pessoa, esse Miguel é um anjo, e esse Miguel é um anjo que toda vez que tem problema, problema sério, é Miguel que é enviado, e o Miguel chega e o Miguel resolve a história, porque o Miguel é um dos anjos muito poderosos. Mas também não vou falar sobre isso agora. Então ele diz, então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar, pois eu estava lutando sozinho contra os reis da Pérsia. Versículo 14. Agora, vim explicar para você o que acontecerá ao seu povo no futuro. Então, se você quer revelação do Senhor sobre o que vai acontecer sobre o seu povo, sobre a sua família no futuro, vai orar, vai interceder, porque o Senhor vai te responder. Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Então ele diz, pois a visão se refere a uma época futura. Quando ele me disse isso, prostrei-me com o rosto em terra, sem conseguir falar. Então um ser que parecia um homem tocou nos meus lábios, eu abri a boca e comecei a falar. E disse àquele que estava em pé diante de mim, estou angustiado por causa da visão, meu Senhor, e quase estou desmaiando. Como posso eu, teu servo, conversar contigo? Minhas forças se foram e mal posso respirar. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu força. Irmãos, essa questão da diferença de mundo espiritual e mundo físico, mundo material, é tão forte como a questão, por exemplo, de uma radiação. Você sabe que quando você vai, por exemplo, fazer um raio-x, eles colocam em você uma proteção de chumbo, porque se você ficar exposto muito tempo àquele raio-x ou qualquer outro tipo de radiação, você pode ter um problema seríssimo de saúde. E o nosso corpo, ele não suporta estar exposto a essas questões espirituais. Então nós vemos aqui o Daniel falando sobre essa experiência, teve uma outra experiência que ele teve uma outra revelação, e ele ficou de cama vários dias por conta dessa situação. E também talvez por isso que Jesus disse que quando ele voltar, nós vamos ter um novo corpo, um corpo incorruptível. Muito bem. Então, versículo 19, o anjo disse, não temas, Deus te ama, ó filho do homem, paz seja contigo, seja forte e tenha bom ânimo. Quando ele falou comigo, recuperei as minhas forças. Então ele me disse, sabe por que eu vim? Tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia, e logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Mas antes disso, revelarei a você o que está escrito na escritura da verdade. Meu irmão, minha irmã, quanta informação aqui. Primeiro, que ele fala sobre essa questão que existe no céu um livro da verdade, uma escritura da verdade, que é lá que estão registrados todos os acontecimentos, todos os planos que o Senhor tem para nós. Muito bem. A outra coisa que ele também fala é que depois que ele partir, ele vai ver então o anjo príncipe da Grécia. E nós sabemos que depois do Império Persa se levantou o Alexandre o Grande, que era justamente a pessoa que representa a Grécia na visão que Daniel também teve da escultura e tudo mais, que eu não vou falar sobre isso. Então, o que é importante é você saber que existe um poder espiritual que influencia a nossa vida espiritual e está influenciando você. Muito bem, vamos prosseguir. Êxodo no capítulo 12, versículo 29,
Nós temos aquele famoso momento em que o anjo da morte passa através de uma ordenança que Deus tinha dado, que se o faraó não libertasse o povo de Israel, todos os primogênitos iriam morrer. E de fato, morreram não só as pessoas, como até os animais. E a Bíblia fala que foi um anjo que fez isso. Né? E eu estou só relatando isso para dizer do poder do mundo espiritual sobre o nosso mundo físico. Em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, nós temos um momento em que o rei Ezequias estava acuado por conta do exército assírio. E ele ora, ele pede socorro ao Senhor, e o Senhor envia um anjo para lutar contra o império assírio. E esse um anjo matou, numa noite, 185 mil homens do rei Senaqueribe. Então, existe um poder espiritual exercido sobre o nosso poder material que você e eu não podemos desprezar. Mas Davi também teve essa experiência. Certa vez, Davi, ele fez algo que ele não deveria a respeito de um censo, e Deus trouxe um castigo e um anjo matou 70 mil pessoas. Mas nós também temos um lado bom, né? Quando os anjos vêm para nos socorrer. Nós temos descrito em Atos capítulo 16, a partir do versículo 25 e 26, aquele momento em que Paulo e Silas estão presos e de repente, perto da meia-noite, o que aconteceu? Aleluia, glória a Deus. A palavra fala que perto da meia-noite eles começaram a louvar, a cantar, e um terremoto aconteceu e as portas das prisões foram abertas e o carcereiro se converteu. Então, meus irmãos, nós temos que ter no nosso coração essa palavra de João, no capítulo 3, versículo 27, que ele diz o seguinte: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dado no céu. Então, o que é que você quer? Para você, para sua casa, para sua família, para o seu trabalho, para a sua saúde, o que quer que você queira, peça primeiro ao Senhor, porque tem que ser dado primeiro no céu, tem que ser liberado primeiro no céu, para depois chegar a você, e vai chegar. Agora, talvez você esteja no momento em que você está orando, e de repente, um príncipe demoníaco interceptou o anjo que vem te dar a resposta, e você parou de orar, e a resposta não chegou. Então você tem que continuar a persistir em oração, orar sem cessar. Agora, uma outra palavra de ânimo para nós, que está em Mateus capítulo 18, versículo 18. Tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Então, quando nós, como corpo de Cristo, nos reunimos como uma ocasião como essa para orar, o Senhor vai atender o nosso clamor, o Senhor vai atender a nossa oração. Agora veja, uma palavra para você levar no seu coração e ficar atento essa semana. Em Mateus capítulo 12, versículo 25, Jesus disse: todo reino dividido, toda cidade dividida, toda casa dividida será destruído. O que importa para nós aqui é casa dividida. Casa significa família. Se você começar a perceber divisão na sua família, esteja atento, porque você está debaixo de um ataque espiritual e você precisa saber revidar. Jesus disse: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E a oração é a nossa arma espiritual. Por isso, de novo, nós precisamos orar sem cessar. Deus está te dando conhecimento de que existe uma batalha espiritual. Saber disso te dá oportunidade de se defender e ainda proteger a sua família e as pessoas que você ama. Existe um inimigo que é invisível, mas agora você pode perceber esse inimigo, você pode sentir esse inimigo, e se Deus te der uma visão aberta, você pode até ver como algumas pessoas veem os inimigos.
O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, diz o seguinte: apesar de vivermos como homens, como mulheres, como pessoas, nós não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais nós lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas espirituais. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento ruim para torná-lo obediente a Cristo. Em Efésios capítulo 6, versículo 11 em diante, o apóstolo Paulo diz: vista-se com toda a armadura de Deus para você poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Ora, se o diabo coloca cilada, se você vacilar, você vai cair na cilada do diabo. E ele diz: pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo em treva, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vista-se de toda a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mal. Porque no dia bom, meu irmão, minha irmã, você não precisa nem da armadura de Deus, você está bem, né? Você vai na fé e está tudo bem. Agora, no dia mal, você precisa recorrer a todos os recursos que você tem, e o apóstolo Paulo está dizendo para você usar a armadura. Então, para que você possa resistir no dia mal e permanecer inabalável. Assim, mantenha-se firme, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão de pregar o evangelho da paz. Além de tudo isso, use o escudo da fé. Qual escudo você tem que usar? O escudo da fé. Como é que você usa o escudo da fé? Você traz à sua memória aquelas palavras da Escritura que te dão esperança, que fortalece a sua fé, que aquece o seu coração. Então, use o escudo da fé com a qual você vai poder apagar todas as setas inflamadas do inimigo. O que é seta inflamada do inimigo? São pensamentos ruins que vêm até você ou palavras de outras pessoas que são usadas pelo inimigo para derrubar você, para desanimar você, para te deixar chateado, entristecido. Então, isso são uma das setas do inimigo. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito. Qual que é a espada do Espírito, irmãos? Qual que é a espada do Espírito? Aleluia, povo sábio, glória a Deus por isso. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os seus irmãos. A oração é a sua arma de guerra contra as forças espirituais do mal. A oração te capacita para resistir às tentações, para vencer o pecado e enfrentar os ataques espirituais. Reforça a nossa fé, reforça a nossa esperança, a nossa confiança em Deus e nos ajuda a ser uma pessoa melhor. Ore sempre, sem cessar. Use a oração como uma arma na sua batalha espiritual. Que o Espírito Santo fale mais ao seu coração sobre isso. É muita informação, é muito conhecimento. Você, na medida do possível, procura lá no nosso canal do YouTube, ouça mais vezes isso, peça mais revelação para o Espírito Santo, para que você possa aplicar isso na sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos levantar, vamos orar? Galera, se você quiser já vir para frente, por favor. Pai, nós queremos agradecer por essa palavra, pela tua revelação, e que o teu Espírito Santo ajude os teus filhos, as tuas filhas, a entender e a praticar tudo aquilo que o Senhor trouxe para nós. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Aleluia.